Oi, gente, tudo bem? Bom, vou dar uma caminhadinha aqui e vou dar uma filmada pra vocês. A gente vai conversando um pouquinho. Essa é uma área residencial e tem bastante apartamento aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é bonitinho aqui, eu adoro. Ó, tem os apartamentos aqui. Esses aluguéis aqui são um pouco mais caros. Mais caro assim. Tá tudo dentro do preço, né? Porque Montreal não é tão barato. Então você encontra aluguéis de 1.200, 1.700, 2.000. Aí vai depender do que tem no apartamento. E se tem mais de 2 quartos, essas coisas. Aí essa daqui é a parte de trás desses apartamentos. E aí cada um tem a sua garagem, tá vendo? Ali, ó. E aí isso é bom no inverno porque você não precisa deixar o carro no tempo, né? Ficar limpando a neve. Porque quando você deixa na rua, primeiro você tem que saber quando que vai limpar, porque a prefeitura limpa de tempos em tempos para poder tirar o excesso de neve. Então você tem que tirar da rua e tem que ficar ligado nisso, porque senão dá multa. E também eles rebocam o carro, levam para outro local, aí você tem que descobrir onde que tá. É mó rolê. Então quando tem garagem coberta, fica bem melhor, fica mais cômodo, né? Aqui, ó, essa entrada pelo lado de trás, né? Tipo, saída de emergência, ou a varandinha. E a parte da frente é assim. E aí, olha só, tem uma galera vendendo aí. O lado bom também é que, como é uma casinha do lado da outra, essas aqui são duplex ou triplex, porque tem embaixo também, tá vendo? A parte de baixo eles também usam bastante aqui. Às vezes tem quarto, ou às vezes é um espaço onde eles fazem tipo um escritório, ou uma parte para as crianças brincarem. Aqui, ó, tem que ficar ligado com lixo. Tá vendo? Tem caixas diferentes, assim. Essa é marrom, aí essa é para comida orgânica, e aí tem um dia específico para poder recolher esse tipo de lixo. E aí tem a outra que é azul e uma outra preta também. Então tem que ver o schedule e deixar ali. Uma outra coisa também que tem que tomar cuidado em casa assim, é que você tem que tirar a neve da escada. E também dessa parte aqui do tratoar. Geralmente, quando é condomínio assim, eles contratam uma empresa para poder fazer sempre. Mas se for uma casa própria, a pessoa tem que fazer. Porque se qualquer pessoa se acidentar na frente da casa da pessoa, ela tem que pagar uma indenização. É mó rolo. Então, eles acabam obrigando, né, as pessoas a fazerem isso. Aí, o que eu já vi? Tem uns apartamentos, acho que aqui eu não vou encontrar, mas tem uns locais que a entrada é tipo essa daqui, sabe? Esse caminhozinho aqui. As entradas são assim. E aí eles limpam só a parte do calçamento, mas dentro assim eles só deixam literalmente um caminho para uma pessoa entrar. Daí isso acaba diminuindo o custo, né? Porque você só faz um caminhozinho pra pessoa entrar e sair. Mas eu não acho tão vantajoso, porque a gente já foi até ver um preço de aluguel nesse lugar, que é como eu tô explicando pra vocês. E eu não achei nada seguro, porque o que acontece? Quando você tira a neve, ela, com o tempo, ela derrete. E aí esse caminho acaba gerando um gelo. É muito fácil da pessoa escorregar. Então é meio perigoso, sabe? O que é bem comum também aqui em Montreal é você ter um parquinho. Você tem um conglomerado de residências ao redor e eles colocam um parquinho no meio. E aí eu acho isso muito interessante, porque as crianças da redondeza, elas vão brincar aqui também. Só que uma coisa que eu acho meio bizarra é que os brinquedos são meio para crianças maiores, assim, né? Então, assim, você tem o parque para crianças de até 5 anos e outros até mais velhos, né? Só que
Eu acho ainda assim perigoso, porque tem aqui nem tanto, mas tem uns parques que tem uns negócios pra criança subir lá no alto, sabe? E aí a gente vê algumas vezes alguns acidentes. As crianças são um pouco abusadas também, né? Porém, não sei se eu sou muito ressabiada, não sei se eu que protejo demais, mas eu tento evitar ao máximo qualquer acidente. Então, quando eu vejo assim um brinquedo bem radical, eu fico, meu Deus, não, acho melhor não, sabe? Tem também esse escorregador aqui, ele é reto. Mas tem uns, ele dá até uma caidinha assim, só que tem uns que são mais fortes assim, tipo, a criança vai quicando, sabe? E tem outros que são assim. Nesse eu não costumo colocar o bem, porque como ele é muito pequenininho, eu tenho medo que ele caia, né? Então, dependendo da velocidade que ele for, é lógico que ele não vai cair, porém, é o meu receio, então... enfim, são comentários extras aí. Esse aqui é a caixinha de correio deles. E aí cada um tem o seu, né? Tem os numerozinhos ali de acordo com os apartamentos. Esse é um lado ruim, porque você tem que sair no frio, né? Pra poder vir aqui. Quando é apartamento fechado, eles deixam lá dentro, né? Lá dentro do apartamento. Mas o Posto Canadá acaba usando esse daqui pra alguns lugares. Aqui é bem arborizado, tá vendo? Você vê que tem gente em casa, mas é super silencioso. Uma coisa que eu acho super diferente também é que, cara, tá fazendo muito calor. Tá fazendo 24 graus de sensação térmica, mas tá fazendo 26 de temperatura. E quando eu olho pras casas, nem parece que tem alguém morando, porque tá tudo fechado sempre. Isso porque eles usam ar-condicionado, né? Quando tá muito calor, e quando tá frio eles usam o aquecedor. Então... é muito difícil você ver as janelas abertas. E quando você vê uma janela aberta, ela é bem pequenininha, sabe? Ela não abre. Tipo assim, essas janelas aqui que vocês estão vendo, elas não abrem. Tem uma específica que ela abre um pouquinho, sabe? Mas não é igual no Brasil, que a gente abre as janelas, aquela coisa toda. Não, não é assim não. Olha que bonito isso aqui. Até mesmo o comércio é assim. O comércio tem duas portas, né? Você abre uma que é virada para a rua e aí você tem geralmente mais uma porta onde eles usam, né, o aquecedor e tudo. Geralmente é assim, mas tem lugares, é óbvio que só tem uma porta só e aí tem um ventilador que joga um vento quente quando tá frio, ou vento quente quando tá frio, ou um vento frio quando tá calor, para criar aquela cortina de fumaça. E aí manter a temperatura lá dentro do ambiente. E aí sempre parece que tá fechado, sabe? Porque eles... não parece que tá aberto o local, porque... eu não sei, a forma como é feita aqui, geralmente parece que sempre as lojas são fechadas. Então quando a gente chegou aqui no inverno, tava bem forte, o inverno tava no auge, eu achava que sempre estava tudo fechado. Eu falei pra mim, nossa, aqui parece que as coisas não abrem, ou abrem que horas, porque a gente vê sempre tá do mesmo jeito, né? No Brasil não, já tem aquelas... você vê mesmo que o negócio tá aberto, né? A porta tá lá reganhada e tudo. Alguns estabelecimentos deixam a porta aberta, eu já vi. Eu acho isso interessante, mas enfim, é bem comum aqui isso, né? E eles costumam deixar também uma plaquinha, né, escrito que tá aberto. Isso é uma coisa que eu achei diferente aqui também. Aqui, ó, esse é o tipo de placa que eu tava mostrando pra vocês. Sobre questão de estacionar na rua, a gente sempre tem que ficar ligado nessas placas. Então, por exemplo, aqui ele tá dizendo que de 8 a meio-dia na segunda-feira, de 1º de abril a 1º de dezembro, não pode parar. Então, se for 1h da tarde, você pode. Mas se for de 8 da manhã até meio-dia, não pode, dentro desse período. Então, se for março, a pessoa pode parar o dia inteiro. Mas se for entre abril e 1º de dezembro, não pode. E aqui tá dizendo a partir de quando, tipo, a partir de qual ponto que não pode. Ele tá dizendo que a partir daqui pra lá. Então daqui pra lá não pode nesse período, dentro desses horários, entendeu? Na verdade eu acho que é daqui pra lá. Gente, eu sempre me confundo. Olha lá, ó. Esse aqui também tem. Mas sabe o que eu tô achando engraçado? Que os carros são parados aqui. E a gente tá em maio. Teoricamente não poderia, né? Olha o passarinho aqui me vendo falar sozinha.
eu tô falando com os inscritos do canal. Pede pra eles se inscreverem, por favor, deixar o like. Ele nem quer olhar, gente. Ai, gente, deixa o like aí pro passarinho. Uma outra coisa que eu acho diferente aqui é que tem o aeroporto, né? Então passa bastante avião aqui perto. E nas casas, dentro das casas, eu não escuto tanto barulho. Eu já fui em algumas casas aqui e quando tá tudo fechado, eu não consigo ouvir muito barulho, sabe? Do que tá lá fora. Porque elas são bem grossas, essas janelas. E elas têm uma vedação muito boa por conta do frio. Então isso acaba ajudando também no isolamento acústico. Então, em apartamentos assim, também é bem difícil você escutar, mesmo que seja um apartamento. Porém, quando a construção do apartamento é feita de madeira e não de concreto, aí você consegue escutar as passadas do vizinho. E aí pode ser tanto do lado quanto de cima, sabe? O vizinho que tá do lado, né? Ou o vizinho de cima. E aí eu não curto muito, não. Uma vez a gente ia alugar um apartamento que era de madeira, que geralmente são mais em conta. Alguns têm elevador, mas nem todos. Normal, né? Não é uma regra. Mas eu me lembro que a gente andava e a gente escutava o barulho. Eu fiquei pensando, nossa, se a gente tá escutando aqui, se imagina o vizinho, né? E aí dava pra ouvir também quando uma pessoa andou lá em cima, ou do lado, não sei. Mas aí dava pra ouvir a pessoa andando. E isso é uma coisa que me incomoda porque meu sono é um pouco leve. Então, sei lá, às vezes eu tô no meio do meu descanso, sabe? E aí eu fico ouvindo aquele barulho, eu não curto muito. Até porque a gente não tem como mandar nas outras pessoas, né? Na convivência delas. Então, vamos dizer que em cima tem uma criança. Eu tenho uma criança, então eu evito esse tipo de apartamento. O ideal pra gente seria o primeiro andar, né? Nesse tipo de condomínio. Porque aí não vai fazer barulho pra ninguém embaixo. Olha, mas que gracinha. É muito bonitinho. O que eu tava dizendo pra vocês no inverno, quando a pessoa abre um caminho só aonde anda, é que tipo assim, ó, tá vendo que tem uma calçadinha aqui? Aqui, ó, tá vendo onde a pessoa anda? Então, eles abrem só ali. Só que tem um local que não abre nessa largura toda. Às vezes eles só abrem pra você passar o pé, entendeu? Dependendo de onde a pessoa mora. Então, é isso que eu tava dizendo que eu não curto muito. Eu não sei se a administração, quem escolhe isso, né? Mas eu tenho medo de cair, né? A gente já foi visitar apartamentos assim também, eu não curti muito por conta disso. Ó, o rapaz ia deixar a entrega. E provavelmente ele vai deixar... Provavelmente não, ele vai deixar na frente da porta. Tem a segurança de que as pessoas não vão pegar porque não é delas, entendeu? Isso é muito bizarro. Até hoje eu acho meio bizarro. E olha as tulipas, galera. Olha. Elas são bem grandes, são bem bonitas. Muito bonitas. Mas, gente, existe a regra, né? Mas existe também a exceção. Não são todos os lugares que você consegue deixar uma entrega da Amazon na porta da sua casa e que ninguém pegue. Então tem locais que eles acabam pedindo pra deixar na casa de um amigo, de algum conhecido, ou de algum familiar, porque nessas regiões... Acabei de encontrar uma amiga. Vai ficar até sem graça agora. Ai, ai. Eu fico com vergonha de filmar na frente dos outros. Eu tava filmando aqui e tinha um rapaz também parado, deixando outro rapaz no carro, e eu continuei. Mas agora eu conheço essa. Desde que eu tava falando. Não são todos os locais que são seguros assim. Então tem pessoas que acabam deixando as entregas na casa de algum familiar, na casa de um amigo, porque eles sabem que nessas regiões as pessoas pegam. Não é exatamente bem a região, sabe? Porque às vezes não é o bairro todo, mas às vezes é esse tipo de condomínio, entendeu? Dependendo das pessoas que moram ali, ou dependendo da acessibilidade que tem. Por exemplo, aqui é aberto, é um condomínio aberto. Não tem controle de entrada e saída. Em apartamentos fechados, como esse daqui, geralmente tem um controle. Tem locais que tem um concierge, ou não tem concierge, mas tem o segurança, e isso é bem bom. Então,
se torna mais difícil de pegar. Mas ainda assim acontece. Não com tanta frequência, mas pode acontecer, sabe? Gente, tô falando normal, né? Na vida nada é estritamente aquilo, né? Existem as suas nuances aí. Aí, ó, mais um parque. Então a gente andou um pouquinho, não deu nem 10 minutos. Deu, sei lá, uns 5 minutos. E aí já tem um outro parque aqui para esse conglomerado aqui de apartamentos que estão desse lado. É lógico que a pessoa pode ir para outro lado também, né? Mas tem essa facilidade. Rapidinho você chega em um parque. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa eu curtir. Compartilhe com seus amigos. E se vocês quiserem, a gente pode passear em outros parques também para mostrar para vocês. Outros parques não, outros bairros. E falar também o que vocês querem saber, sei lá, valor de aluguel, valor de venda, essas coisas.